Boa tarde, sou a Clarice, diretora de operações da Endeavor, e sejam bem-vindos a mais uma mentoria online diretamente do Scale Up Summit, o evento realizado pela Endeavor e pela EY. Começar agradecendo os mais de 25 mil inscritos nas mentorias online. Não esqueça de mandar as perguntas pelo chat ao lado do vídeo. E a transmissão é ao vivo, mas no final o vídeo vai ficar disponível para aqueles que não conseguirem assistir até o final. E a gente está aqui, então, para falar de uma mentoria sobre mindset digital. A gente vai falar do que é transformação digital, como ela impacta os negócios e como os empreendedores podem e devem se preparar. E para isso, a gente trouxe duas pessoas muito especiais para a gente. A gente trouxe a Bel Umberg, fundadora do Que Vestir, mentora Endeavor e conselheira da EY no programa Winning Woman, e o Carlos Sena, diretor de estratégia digital do Serasa Experian. Então eu queria começar pedindo para vocês se apresentarem, falarem um pouquinho de vocês, e para a gente poder começar o nosso papo. Bom dia, pessoal, um prazer estar aqui com vocês, falando sobre um tema tão atual, né, Carlos? Eu sou a Bel, eu sou advogada e psicóloga de formação, fiz Direito na São Francisco, Psicologia na PUC, depois fiz uma pós na GV, trabalhei 12 anos como advogada de M&A, de fusões e aquisições num escritório bem grande, até o momento que eu resolvi empreender, ir para o mundo digital. E eu me juntei a duas amigas em 2009 e nós montamos o site O Que Vestir. Na época era um modelo que não existia no Brasil, foi o primeiro e-commerce de moda premium online, e passamos por aquele momento que todo empreendedor passa num momento de disrupção, de você é louco, que ideia é essa? Vai abrir mão de uma carreira consolidada, super tradicional, para vender roupa online? Ninguém compra, isso não funciona. E a gente viu neste ninguém compra, isso não existe, uma mega oportunidade. Deu certo, que Vestir foi um e-commerce que foi de 0 a quase 100 milhões em 6 anos. Nós fechamos agora o primeiro ciclo, vendemos para o investidor, e neste momento eu sou mentora Endeavor, conselheira da Ernst Young, dou mentoria para 18 empresas, startups de todos os segmentos, e as questões, neste momento, elas são muito parecidas e envolvem muito esse tema. Então, é um prazer estar aqui com vocês, e o que eu puder somar, estou aqui. Obrigada, Bel. Oi, pessoal, bom dia. Prazer, obrigado pelo convite de estar aqui com vocês. Um prazer estar aqui apoiando os empreendedores. Eu sou mentor há muito tempo. Estou muito envolvido com esse ecossistema de startups e meu background assim, é de computação, sou formado em computação, nasci na década errada, eu acho que na geração errada. E eu empreendi antes do Plano Real, empreendi antes da internet, então eu tive fábrica de software, tive provedor de internet e depois disso eu tive posições de diretor de tecnologia depois que vendi minha empresa. Aí eu fui testando outras habilidades, né? Então eu tive experiência com vendas, experiência com marketing. Isso foi ajudando a ter uma visão um pouco mais completa de como as coisas funcionam, né? Nos últimos 5 anos eu passei muito envolvido com Venture Capital, eu era partner de um fundo de Venture Capital. E agora, nos últimos tempos, eu voltei para uma corporação para liderar um processo de transformação digital. Então, eu acho que dá para compartilhar um pouco de história. Um papo. Aproveitando, eu queria começar esse papo ouvindo de vocês, para vocês, o que é, de fato, transformação digital? Quando vocês ouvem esse termo, o que isso significa para vocês? Comigo? Sim, transformação digital, vamos tá começar com o Carlos. É que esse é o meu tema, né? Por isso que eu te passei a bola. Essa é uma palavrinha da moda, como todas as palavrinhas da moda, e hoje em dia está cheio, né? É o blockchain para cá, é a API para lá, é machine learning, e as pessoas se deslumbram muito com tecnologia. E uma das coisas que eu mais brigo, assim, transformação digital não é um tema de TI, não é um tema de tecnologia. A transformação digital, ela tem a ver com essa mudança no mundo que a gente está vivendo hoje. E aí, assim, tem uma transformação muito grande de hábito, né? O nosso consumidor hoje, ele vive com um supercomputador no bolso, o celular, ele não desgruda mais dele. E a experiência que ele está tendo está sendo moldada pelo Que Vestir, pelo Facebook, pelo Uber. E mesmo quando essa pessoa ela vai para dentro de uma empresa, de uma grande corporação,
mesmo quando ela consome serviços, ela usa serviços de outras empresas, a expectativa de nível de serviço dela é aquela que o Facebook, o Uber, o que vestir moldou nela. E isso por que essa palavrinha está na moda de transformação digital? Porque as empresas começam a olhar para elas e ver que elas não estão preparadas para andar nessa velocidade desse mundo e atingir aquela expectativa que os consumidores têm hoje em dia. E aí por isso que esse é um tema tão em voga de como é que a gente consegue adaptar os nossos processos, nossa tecnologia para atender a expectativa do nosso cliente. Legal. Eu acho que estou super alinhada com o que o Carlos falou. Eu acho que transformação digital tem menos a ver com TI, porque de início as pessoas pensam muito em TI com transformação digital e muito mais a ver com estratégia e mudança de forma de pensar. Hoje em dia a gente tem que repensar vários pontos: cliente, dados, valor da minha companhia para esse cliente, competição, como é que está essa competição ou não, né? Como é que ela é? Eu acho que são todos esses temas que a gente fala quando fala de transformação digital. TI é sim uma parte importante, é o que vai dar a base para esses processos, vai nos ajudar, mas é estratégia e mudança de forma de pensar que nós estamos falando. Muito legal, muito legal. A velocidade da mudança também, rapidíssima, né? Não? Queria aproveitar, então, que a gente tem vocês dois com experiências e backgrounds diferentes para a gente falar sobre falando de palavras da moda, termos da moda, tem uma expressão que a gente tem discutido bastante no mundo da Endeavor, que é o Be Digital versus Go Digital. Qual vocês acham que é a diferença e os desafios de quem já começa digital e quem está se transformando? E talvez aqui a gente tenha um negócio que começou digital e um negócio que está se transformando. Então, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre isso. Eu acho que... Vamos pensar um caso bem concreto, gente, para a gente responder isso. Go Digital e Be Digital. Bradesco, Nubank. Táxi e Uber. Né, são empresas tradicionais que têm o seu mercado e que de repente perceberam, os novos entrantes, que você tem um valor diferente para ser atendido. Então, são empresas que dão certo, que funcionam, mas, por exemplo, Nubank, você não tem mais papel para imprimir, você recebe seu extrato todo pelo celular, não tem agências físicas. Bradesco tem todas as agências físicas, o que você tem por trás de uma empresa absolutamente concreta. O que a gente tem que pensar é quais as vantagens e desvantagens ou como a gente faz, que eu acho que é mais essa pergunta, né? Sim. Você nascer digital, você já nasce com esse DNA. Você já traz um time que pensa digital, que já está dentro desse cenário, uma equipe que já está conectada com esse tipo de processo, com essa velocidade. O Go Digital, você tem que principalmente trazer o time com você. Né? Como é que você traz esse time para entender que tem uma mudança, que ela está acontecendo, e se você deixar passar, você pode ser a próxima Kodak, ficou para trás, era o grande player do seu segmento, mas já não tem mais valor para o cliente o que você faz. Então essa mudança ela está acontecendo, e como você traz esse time, como você agiliza esses processos, como você trabalha melhor esses dados. Hoje a gente tem, por conta da nuvem e da facilidade de você obter dados, de você armazená-los mais baratos, dados sendo gerados a todo momento, como é que você vai ler esses dados e mais do que isso, como você vai transformar ele em estratégias que levem o seu negócio para um lugar que traga mais valor ao cliente. Então, acho que são posições diferentes e desafios diferentes, né? Você nascer digital ou não. Sim. Mas o Carlos, que está acompanhando isso todo dia, pode nos contar mais. Quando você fala principalmente de uma startup, e as startups mais de tecnologia, eu acho que o Be Digital ele não é uma opção, ele é a única opção, né? Você já nasce digital, já monta um time com um mindset digital. Eu acho que talvez a audiência tem uma parte que são empresas que já nasceram em uma outra época, estão em uma economia mais tradicional e pensando em o que isso tem a ver comigo, como é que eu me transformo. Uma startup, e se você está mais ligado em tecnologia, eu acho que tem outro tipo de desafio. Falando do ponto de vista de uma grande corporação, ou mesmo de uma pequena ou média empresa de um porte um pouquinho maior, você tem a gente fala muito do legado, né? Que você tem um legado, tem um peso ali, mas tem um legado positivo, super positivo, vários legados positivos, né? Um deles é a geração de caixa. Né? Então, e você tem que aproveitar o que você tem de bom, a tua marca,
tua carteira de cliente, tua geração de caixa. E aí você tem que não dormir no ponto, você tem que saber atrair os talentos e conseguir reter os talentos para você aproveitar o que você tem de bom e se transformar teus processos para ser mais ágil. Para quem já nasce digital, aí o desafio é diferente. Como é que eu vou competir contra um gigante? Esse gigante, ele está ficando cada vez mais esperto. E ele está andando mais rápido. Não tem por que uma grande corporação não ser ágil. A agilidade não é atributo de quem é grande ou pequeno. É de mindset, né? E puxando um pouquinho isso que o Carlos falou, a gente já viu na história alguns cases, né? Grandes corporações que conseguiram se adaptar a esse mundo digital e as que ficaram no caminho. Sim. Uma que a gente usou foi a história da Kodak, que não conseguiu fazer essa transformação e acabou fechando, mas uma que eu acho muito interessante foi a Enciclopédia Britânica, que era mais ou menos a nossa Barça. A Enciclopédia Britânica era uma empresa de 240 anos, já super antiga, 34 volumes, né? Aquilo que você fazia. Vocês ainda não acompanharam, muita gente que está online não acompanhou. Não tinha Google não, gente. A gente ia lá, besouros azuis do Alasca, você pegava um dos 34 volumes, olhava, era assim que a gente pesquisava, fazia um trabalho. O que a Enciclopédia Britânica fez? Ela percebeu que estava mudando o mundo, né, uma transformação digital rápida do papel para o conteúdo online, e ela foi se transformando. Primeiro ela lançou um CD-ROM, acabou competindo com o Google, depois ela começou a digitalizar o conteúdo, porque ela entendeu que o valor dela era o conteúdo que ela tinha. Hoje em dia ela tem mais de meio milhão de assinantes nos Estados Unidos, 50% de todas as instituições de ensino usam o conteúdo da Enciclopédia Britânica. Então, quando ela encerrou o papel da enciclopédia, o papel físico, a enciclopédia, o livrinho, correspondia a 1% da receita dela. Qual é a diferença de uma enciclopédia britânica para uma Kodak ou para uma Blockbuster, que foi engolida, né? Teve 9 mil pontos físicos e, de repente, foi engolida por uma Netflix. Não entendeu o valor que a Netflix estava trazendo, que era de recomendação, milhões de valores atuais da Netflix, e não conseguiu se reinventar. Então, para cada uma enciclopédia britânica, tem uma Kodak, tem uma Netflix. Você precisa estar muito atento para não ficar no caminho. Sou líder do segmento, vou deitar o coelho e a lebre, vou deitar aqui porque eles estão para trás, porque a hora que você vê, você pode ter sido engolido e aí game's over para você. Você vê, esse daí é um belo exemplo assim, da enciclopédia britânica, que eles usaram o que eles tinham de positivo. A marca, a credibilidade, o conteúdo, e o valor deles, né? conteúdo curado. Isso. Então eles usaram um atributo Sim. positivo. E aí o outro exemplo que a Bel citou aqui, às vezes a gente associa o ser digital com tecnologia, mas compara Blockbuster que você falou e pensa na Starbucks. Starbucks tem uma cabeça digital, apesar do meio ser offline, mas porque o foco deles é na experiência. E aí você está colocando o cliente no centro, você está pensando na experiência dele multicanal, você está pensando em como enriquecer aquela experiência. Isso é ser digital também, o tipo de talento que você atrai. Não é só estar no meio digital, né? Então, e eu acho que isso é muito da transformação, né, Carlos? Aquele cliente que antigamente era um canal único, eu conto para ele o que ele vai comprar, eu digo, ele não é mais. Ele é um canal de mão dupla. Você troca com ele. Por exemplo, no Waze, ele cocria com você, ele te ajuda a criar os pontos de contato. O Weather Channel fez uma coisa muito legal também de criar pessoas que começam a passar informações de lugares onde estão, de tempo e tudo mais. Esse cliente, ele é muito mais do que a pessoa que vai receber, ele é a pessoa que vai te validar, que vai compartilhar nas redes sociais um produto legal que a tua empresa faz. Ou não, uma experiência positiva, negativa que ele teve, ele também vai compartilhar. Sim. Então, engajar esse cliente, trazer valor para ele, eu acho que é um dos grandes desafios também. E a gente tem que olhar com outro olhar. Tem muitos empreendedores que devem estar se perguntando, tô ouvindo aqui a Bel e o Carlos falar e eu tô na dúvida se eu tenho que mudar ou não tenho que mudar, se eu tenho que mudar ou se eu tenho que pivotar o meu modelo. Que perguntas vocês acham que os empreendedores têm que se fazer para entender se é hora de mudar e o que mudar? Porque acho que o medo que vem, que você falou da coisa da palavra da moda, é também você mudar por mudar, não saber direito o que você tem que mudar. Então, quais perguntas vocês acham que devem ser feitas? Eu acho que a primeira pergunta é o seguinte: o que eu faço o cliente ainda reconhece como valor? Antigamente as empresas tradicionais, elas tinham um valor que era fixo e você levava para a vida inteira. Agora esse valor ele é muito mutável, né? É valor? Não é valor? Como é que eu me adapto para atender de verdade esse cliente?
Como é que eu faço para olhar para ele com esse olhar um pouquinho mais positivo ou não positivo? Quer dizer, estou trazendo valor para ele. Eu acho que é uma primeira pergunta que a gente tem que fazer para saber se eu tenho que ir ou não para o digital. Eu estava pensando exatamente na mesma linha da Bel, a gente está muito sincronizado aqui. O que eu ia falar é o seguinte, vai para a rua e vai falar com o teu cliente. Super. Vai entender, ele, né? Escuta o teu cliente. Se esse cara está usando um outro canal, você tem que estar naquele canal. Isso. Se é relevante para ele, se aquilo que você ainda faz, que você faz ainda faz sentido para ele, ou se não faz mais, se ele está substituindo por alguma outra alternativa para o teu produto, assim, ouve o teu cliente, bota o teu cliente no centro, o resto vem depois. Então, depois que você descobriu o que é valor, a palavra que ela usou é a melhor palavra, assim, aquilo tem valor para o teu cliente, isso é importante. Eu estou lembrando de um caso também, acho que é bom a gente trazer caso um pouco para ilustrar. Certeza, Era uma empresa chamada Williams, uma empresa americana, que ela era a maior empresa de fliperama do mundo. Aí chegaram joguinhos eletrônicos. Isso ainda tem valor, o fliperama, o joguinho? O que ela fez? Ela se reinventou em outro segmento. Ela entendeu que a forma que ela tinha, os fliperamas, ia super bem para cassino. Então ela começou a vender máquinas para cassino, hoje a receita dela é muito maior e ela achou outro valor para o produto dela com outro cliente. Parabéns para ela que conseguiu se reinventar. Mas o olhar, ele vem de fora, exatamente isso. Quem é meu cliente? Como eu estou conversando com ele? Eu estou atendendo? dele. Qual a necessidade? Escuta, observe esse cliente. E o mercado tangencial, né? Que esse foi o exemplo que você deu aí de, poxa, eu tenho capacidades dentro da minha empresa que aquele meu mercado atual está minguando, mas eu tenho um mercado tangencial aqui do lado que eu não estou olhando, que eu posso pivotar. Eu estou pivotando o mercado, não o produto aqui. Mas aí eu estou atento, eu estou ouvindo o que está acontecendo no mercado. Outro gancho super importante que você falou, a história do pivotar. Eu acho que hoje em dia a gente consegue inovar a custos muito mais baratos. Antigamente, ou você testava o produto pronto, né, testou, e aí você só tinha um, deu certo, deu errado. Hoje em dia, com os MVPs, como você consegue testar em clusters menores a tua hipótese, a custos menores, e assim, testar, errar, acertar, consertar, até você chegar numa versão final do teu produto. E aí vai para o mercado. Então aproveita essa nova forma de inovar que eu acho que essa transformação digital traz, né? Deixa eu pegar um gancho dela aqui. Claro. Eu acho que tem um monte de pergunta legal, mas aqui... A gente vai assim, batendo bola. Ela soltou uma bola aqui que é muito legal, porque assim, eu queria pegar até na plenária ali teve eu acho que foi foi no teu painel. Ah, tá. Que foi falado o seguinte, de a cultura aceitar o erro. Muito importante, gente. E assim, o que a Bel colocou foi o seguinte, você tem que estar aberto para testar. Eu acho que assim, erro, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. A única observação que eu faria, assim, super de acordo aqui, eu acho que o modelo, é você ter um pensamento científico, que é o seguinte, o que eu vou testar? Desenha a tua hipótese, planeja, coloca a meta, testa, aí avalia, mede. Aí aquilo que você mediu, o que você aprende, o que você aproveita, o que você testa de novo. Errar por errar, porque eu vejo muita startup falando, eu pivotei. O que você testou? O que você aprendeu? E mostra o que você queria testar. Né, também o que você errou, registra. Se você simplesmente mudou por mudar, ou mudou e não sabia o que você estava testando, isso não é um pivô. Isso é... Você não sabia o que você estava fazendo. Então, isso, quando você, aí colocando meu mindset aqui de investidor, é uma coisa que você pega e você entende se tem substância aquele o teu pivô ou não, se ele foi um erro de caminho. Entendi. Por falta de planejamento. Caminho, né? Se foi parte do caminho, você aprendeu, legal. Lembrei outro exemplo. Vou trazendo exemplo que eu acho que isso ilustra bastante. A cabeça vai pensando aqui. Run the Runway, aquela loja de aluguel de vestidos americanas, que hoje é super grande. Quando elas começaram, as duas fundadoras, primeiro elas usaram uma janelinha de oportunidade, que tinha um evento, uma festa, e minha irmã ia vender o rim para comprar o vestido. E eu pensei se tinha alguma outra forma, né? Em vez de vender o rim, de estar bem vestida. E resolveram testar algumas hipóteses. A primeira hipótese foi o seguinte: se eu colocar vários vestidos no espaço físico e contar para essa mulher
que ela vai pagar 10% do que ela pagaria para alugar, do que ela pagaria para comprar, será que funciona? Ela fez isso, saiu distribuindo folder em Yale, antes em Harvard. De fazer site, antes de fazer nada. Antes de tudo. Isso que, por isso que o exemplo por isso muito que tudo legal. que você falou na teoria, vou contar um caso prático que é esse. Então ela testou, primeira hipótese, sim, a mulher aluga um vestido, 10% do preço, bacana, tem interesse, minha hipótese está comprovada. Segundo teste dela, e se eu fizer isso online? Será que essa mulher ela aluga o vestido sem experimentar? O que ela fez? Um monte de foto e soltou em Nova York. O aluguel foi bem menor, mas a mulher alugava. Porque ela queria testar. Hipótese 2, está comprovada. Dá para alugar também online, esse negócio tem tração online. Hipótese 3, vou me juntar com várias designers de Nova York, ela procurou a Daiane, na época, von Furstenberg, e elas vão desenvolver uma linha só para aluguel de vestido. Não funcionou, ninguém topou, falaram, você tá louca, vou deixar de vender porque eles vão alugar o vestido. Testei, então a história, testei, deu certo, testei, deu errado. Mas aprendi alguma coisa? O que acontece? Registrou. Quando ela foi para o fundo levantar capital, ela não tinha site nem nada, mas ela tinha testado as hipóteses. Então foi muito mais fácil ela trazer dinheiro e o investidor entender que aquilo teria tração e era um negócio novo, porque ela tinha testado, ela tinha comprovado algumas hipóteses, rejeitado algumas, tinha um aprendizado. Então é isso que eu falo, inovar e testar no mundo hoje em dia, ele é muito mais barato e possível do que era antigamente, mas você precisa, ter as hipóteses que eu estou testando, 2, aprender e ter espaço para o erro, e 3, registrar para você poder fazer melhor. Muito legal. Adorando suas Ficar quietinho aqui para vir pergunta. Senão a gente... Eu queria trazer um aspecto... A gente tem algumas pessoas perguntando sobre negócios offline que querem começar a ter negócios online, sobre a integração ou separação. Então, eu estou aqui com uma pergunta do Daniel, que tem uma loja física, e ele está perguntando sobre que adaptações de marketing e estrutura ele precisa fazer para se preparar para o mercado online. Então, uma das perguntas que ele fez é se ele pode ter só um estoque para os dois, mas acho que em linhas gerais, quais fatores devem se considerar para manter separado ou algum nível ou total de integração? O que vocês... É o Daniel, né? Daniel, o seu cliente hoje, ele é só off? Ele é só on? Eu acho que hoje em dia a gente é tão monitorado, está todo mundo tão o tempo todo em todos os aplicativos que eu não consigo pensar num cliente, numa pessoa separada do on e do off. Eu acho que é um pouco do que a gente fala, uma visão holística da empresa, a história do omnichannel, ela é super relevante. Quando a gente montou o Que Vestir lá atrás, até quando a Amazon fez o IPO deles em 99, veio essa grande máxima do mercado que às vezes aparece do tipo, não vai ter mais loja física, o mundo inteiro vai ser online, não vai existir shopping. O que a gente aprendeu que isso não é verdade, né? Uma transformação digital, ela não mata todo o mercado, ela acha o nicho e eles convivem. Mesmo na época do Que Vestir, qual era o conceito também? Que as lojas físicas seriam showrooming, como a gente fala. As pessoas iriam na loja física, mas na verdade elas só comprariam online. Não foi verdade também. Hoje em dia o conceito é do web rooming, né? As pessoas pesquisam no online e compram na loja física. Também não acredito nisso. Eu acho que o teu cliente, ele está em todos os lugares, né? Ele está no off, ele está no on. O que você precisa aprender e criar processos para isso é para estar conversando com ele, com seus valores, da sua forma, com o seu DNA, em todos estes momentos. Não perde ele nas redes sociais, não perde ele quando ele vai no site de busca, não perde ele no ponto físico. Faz ele lembrar, faz ele se engajar com você, em qualquer lugar que você estiver. Bel, então o que eu estou tentando, tentando entender, o que você está tentando dizer é que então, a estratégia de marketing, por exemplo, ela não pode ser dissociada. Eu acho que não. Eu vou tentar complementar os pontos da Bel, até para não repetir muito. Eu acho que cada um tem que refletir para o seu negócio. Então, assim, não dá para dar uma resposta genérica, porque tem dois aspectos aqui que eu estava pensando na pergunta do Daniel. E aí, tentando expandir para o máximo possível aqui da audiência. Vai depender do porte da tua empresa, da geografia do teu negócio, e vai depender do teu produto. Então, você pode ter produtos que são mais viáveis no online e produtos menos viáveis no online. Se tem uma loja de material de construção, num bairro ou numa cidade, sabe? O quanto o online é relevante para o teu negócio, eu não sei.
Você tem que entender o teu cliente, entender se ele está lá, se é relevante para ele. Se o teu bem ele é facilmente distribuído no digital e eu posso romper a fronteira geográfica, legal. Eu posso sair da minha cidadezinha e eu estar vendendo para o Brasil inteiro. Isso a gente vê bastante. Então, eu acho que tem uma reflexão sobre qual é o teu produto, qual é o teu mercado, se esse teu mercado ele tem uma limitação geográfica ou não, e a tua ambição, né? Quando você pensa numa empresa que tenha, vamos dizer, que você possa fazer mais a omnicanalidade, que é você olhar todos os canais, porque eu acho que não é só para também não usar essas palavrinhas mágicas e falar para todo mundo, olha, você tem que ser omnichannel. Depende do teu negócio, depende da tua ambição, mas pensando em quem tem essa possibilidade, o teu produto ele é ok para ser distribuído de forma mais ampla, você tem capital ou tem interesse em expandir. O digital, ele pode complementar, ele tem que complementar o físico e vice-versa, que foi o que a Bel colocou. Tem muita gente que vem, e às vezes a imprensa ela atrapalha um pouco, porque vem assim, o showrooming, ou o web rooming, ou o omnichannel, e a gente pensa assim, agora é pra cá, agora é pra lá. E assim, cara, tipo dançar quadrilha, né? De festa junina. Deixa eu citar um baita case local aqui do Brasil. Pô, tem o Magazine Luiza aqui. Acho que é um belo de um exemplo de gente que era offline, fez não é uma transição, mas ele criou um canal extremamente relevante no digital. É mais um canal, né? E aí depois ele começa a repensar a loja física como um complemento da experiência. E aí olha qual é a lógica? É a experiência. A lógica não é eu tenho que vender online, eu tenho que vender offline, onde está o estoque. Não, cara, repensa, pega a perspectiva do cliente, redesenha teu processo de acordo com a expectativa do teu cliente, para o teu mercado, para o teu produto. Legal. Só uma notinha. Como ele chama? Quem perguntou? Eu acho que era uma pergunta que já estava enviada antes. Eu entendo que quando a pessoa fala eu tenho que ser online, não é eu tenho que montar um e-commerce, porque essa resposta, para mim, é super alinhada com o Carlos. Você tem dinheiro para isso? É hora? Mas ser online, para mim, é estar nas mídias sociais, por exemplo. Eu tenho que estar comunicando com o meu cliente no Insta? Você tem. Sabe, eu tenho que estar em pontos online, então é um pouco isso. Essa presença online ela pode ser muito diferente do que o e-commerce. Até porque mesmo que você não venda por algum canal, o teu cliente pode estar falando de você no canal. Super. E quem não é visto não Facebook, é lembrado. E você tem um online tão barato. Exato. Reclame aqui. Então, Mesmo que seja isso. mesmo que teu negócio seja local. Perfeito. Por isso que eu falo, pense nas mídias sociais. Você tem que ser online, você tem que estar lá, senão as pessoas não te conhecem. Era Daniel. Daniel, então, só essa notinha de rodapé. Olha só, eu queria trazer mais um elemento que é pessoas, né? As pessoas que trabalham na empresa, né? Então, a Tânia trouxe uma pergunta muito interessante aqui. A empresa dela é de comunicação e assessoria de imprensa e elas estão no processo de unir o jornalismo com o digital. Entende que tem que fazer uma mudança cultural e rever os processos. A pergunta dela é como fazer isso de uma maneira sem trazer traumas para a equipe e como pensar em que processos tem que mudar. Isso talvez, não sei se você, Carlos, está vivendo isso na sua empresa. E acho que pode ser uma coisa legal para falar como... Porque se no fim o negócio é feito de pessoas que estão ali trabalhando. A maior transformação é na cabeça das pessoas. Ela não assim, através da cabeça das pessoas você consegue transformar. Tecnologia você compra. Processo você muda. Se você tem as pessoas com o mindset correto, alinhado em propósito. Então, começa com propósito. Qual é o teu propósito? Qual é o propósito do teu business para servir a qual cliente? E através desse senso de propósito, você consegue mudar a cabeça das pessoas. Não é cabeça, tem algumas coisas que você muda, outras não. Né? Tem alguns vícios que você corrige, outros não. Mas eu acho que tudo começa com a questão de propósito. Eu estou tentando expandir um pouco mais do que a área específica dela, mas acho que ela tem que revisitar, assim, hoje em dia, o que é uma assessoria de imprensa. E aí volta na questão anterior. Ela é super digital. E se você não está no digital, as pessoas que estão ali não estão com a cabeça no digital, aí
tem duas perguntas aqui. As pessoas, elas estão afim, elas têm clareza de propósito. Se você não deu clareza de propósito para elas, e se teu time não está afim, não vai acontecer. Perfeito. E eu também acho, para a Tânia, né, que perguntou para a gente, Tânia, eu acho que teu segmento foi dos mais impactados nesse momento. Sabe por quê? Porque antes você era um formador de conteúdo que você distribuía em várias redes. Hoje em dia, são vários distribuidores de conteúdo. Né? Então, como é que você faz para que o teu conteúdo, que é o teu valor, que é o que você faz de melhor, né? Como você fortalece essa marca, esteja distribuído e conversando com os clientes nas pontas certas, com os formadores certos, com as pessoas certas. Então, repensa isso. Qual é o teu valor? Conteúdo, como é que eu mudo disso? De um para vários disseminando. É um super desafio para você no momento. E estou super com o Carlos. Eu acho que essa mudança ela é interna. Tem que mudar o mindset da tua equipe. A gente perde soldados no caminho, porque não é todo mundo que vai junto. Faz parte, né? Mas leva com você quem tiver esse novo olhar, porque senão corre o risco de você ficar no caminho sim. Provavelmente, assim, no caso dela, até o cliente dela está mais perdido do que ela. Sim. Porque, e aí, Tanto olha a conteúdo, oportunidade. Né? Olha a oportunidade. Ela pode ajudar o cliente dela a guiar o cliente dela. Aí, será que ela tem os skills? Será que o time dela tem os skills? Então, tem uma janela de oportunidade na tua frente, mas assim, como é que você vai se posicionar? Então, volta para propósito, o que você quer fazer, que valor que você vai gerar, fala com o teu cliente, entende o teu cliente. E aí, falando de novo da grande corporação, um trabalho que a gente tem que fazer super, é assim, a 4 mãos com desenvolvimento humano, com recursos humanos ali, para ajudar a guiar as pessoas, ajudar as pessoas a, de novo, vai ter soldado que vai ter soldado que fica. Puxando esse gancho de RH e de desenvolvimento humano, eu imagino, né, eu sou dessa área, né, toco operações na Endeavor, mas como é que vocês veem o papel do RH nessa transformação, né? Como é que você torna o RH digital ainda falando de pessoas para melhorar resultados, ampliar a integração? Acho que tem alguns elementos aí que que a gente pode explorar também. Bom, eu tenho alma de psicóloga, lembra? Comecei lá atrás e eu acho que qualquer empresa é sobre pessoas e processos. O próprio Marcos estava me contando que a pessoa que ele manteve do lado dele, hoje, depois de IPO e tudo, é o cara do RH, como ele fala. Então, e também tem uma frase do Covey, que escreveu aquele livro 7 Hábitos das Pessoas Saudáveis, Positivas, sei lá, que ele diz que a transformação digital, a tecnologia, vai mudar as empresas, mas os relacionamentos humanos ainda são a chave para o sucesso. Então, eu acho que o RH, ele é o guardião dessas relações, é ele que vai conseguir trazer o time junto, né, fortalecer esse time, explicar para eles, empoderar, olha, vamos junto, se errar, vai ter espaço. E como é que ele faz isso no digital? Eu acho que quanto mais transparente ele for, quanto mais todos os colaboradores conseguirem entender para onde estão indo, quais são os dados, o que a gente está querendo comprovar, o que está trazendo o cliente, mais eu acho que tem um aspecto do mundo digital que é a própria relação dos colaboradores, como a informação flui dentro da empresa. É esse muito, ponto que eu acho. né? Opa, super. Então... Super. A gente estava... o RH é meu parceiro. Sem ele eu não consigo fazer a mudança que a gente tem que fazer, né? E aí, tentando amarrar com as questões anteriores, a gente não estava falando a mídia social é super relevante até para a lojinha local ali, né? Tudo. Olha, tem uma coisa que a gente fez eu sempre estou falando muito de canal digital e falando de cliente, eu colocando o cliente no centro, a gente fala muito da experiência do cliente, tem aquela palavra, desculpa ficar usando jargão aí, mas o customer experience, né? Você olhar a jornada do cliente, a gente começou a falar o seguinte, e o employee experience? Sim. Qual é o paralelo que eu consigo fazer para dentro qual é a jornada do meu colaborador aqui dentro e como é que eu consigo transformar essa jornada? A gente faz um paralelo de uma coisa com a outra, porque isso me ajuda a transformar a cabeça das pessoas que vão servir o meu cliente. Muito legal. Trazer aqui a pergunta do Fernando, super interessante.
ele fez uma pergunta de quem vem de uma formação tradicional com experiência offline precisa entender tecnicamente do mercado digital? Precisa entender de programação, de marketing digital? O que vocês acham? Eu vou contar quando eu fui essa pessoa, porque eu fui essa pessoa, né? Eu era advogada, M&A, um escritório super tradicional, colar de pérolas, essas coisas. De repente resolvi empreender. O que eu sabia de TI? Nada. O que eu sabia de varejo? Pouco. Eu tinha uma ideia que eu achava que podia ser bacana e eu achei que, assim, também eu tinha bem claro que não era eu que ia cuidar da área de TI. Então, o que eu fiz? Primeira pergunta, você precisa saber de TI? Não, mas você precisa saber que você não sabe. Então, você precisa trazer alguém que saiba. Você precisa saber muito de estratégia, né? Eu sei de marketing digital? Não, então vou trazer alguém que saiba. E eu preciso saber o que eu quero pedir para essa pessoa. Por exemplo, como não tinha nada de venda de moda feminina online, nós sentamos com a Ikeda na época, que é a nova Rakuten, e a gente contou que a gente queria 3 tabzinhos de foto do vestido, tinha que ser de frente, de costas, de lado, e que precisava de um zoom para a pessoa ver qual era o tecido. Eu não sabia como eu fazia aquilo, como eu programava, mas eu sabia o que eu queria. Para o cara da logística, eu também não sabia como entregar, nunca tinha trabalhado com logística, mas eu contei para ele que eu queria uma caixinha super linda, com papel de seda e um cheirinho da loja, porque eu entendia que era isso que ia trazer valor para o meu cliente na outra ponta. Oba, eu consigo comprar em casa uma apresentação linda e chega uma caixinha que parece que eu me dei um presente, vou comprar nessa empresa, é isso que eu quero. Então eu sabia que para isso na logística eu precisava desse cuidado. Então, precisa saber TI? Não, mas precisa saber de estratégia, o que você quer. E saber o que você não sabe e trazer para o teu time pessoas com skills complementares é super importante. Acho que o pior erro é achar que você tem que saber tudo. Não tem, fazer gente. Tudo. Se você acha, não vai dar certo. Nem começa, né? A gente não sabe tudo. Então, graças a Deus, mas tem muita gente boa que sabe o que a gente não sabe. Traz essas pessoas para o teu time, faz elas sonharem junto. Legal. Tem uma pergunta aqui da Ana Cláudia sobre as dificuldades. Ela quer saber quais dificuldades as marcas têm para atender o público que mais cresce no Brasil e no mundo, que é o público mais velho, com mais de 50, 60 anos. Como atingir esse público via mídias digitais ou do modo digital, né? Então, como lidar com um público que cresce, que não é naturalmente o mais digital? Como é que você faz para atingir? De novo, foca no valor, eu penso. O que tem valor para esse cliente. A gente tinha esse desafio. Por exemplo, era muito mais fácil uma pessoa que já comprava numa Forever ou comprava um adolescente comprar no site do que uma pessoa acima dos 50 anos. Ela tinha medo de clonarem o cartão, não sei se a roupa vai ficar boa ou não vai ficar. O que era valor para ela? Ser bem atendido, ter um chat que respondesse se ela tivesse dúvida, ter uma troca rápida, ter esse contato. Então, a gente criou um chat específico para essas pessoas, um saque que atendia elas. Ajudava até a fazer compra no site. Você entrou ali, clica no botão tal. Isso era valor para ela. Né? Trabalho diferente, os diferentes. Eu vi essa semana um slogan da Globo, que eu achei fantástico. Somos 100 milhões de uns, que eles chegaram a 100 milhões de clientes. Então, trate diferentes os seus 100 milhões. São uns, cada um é um. A pessoa que tem medo de comprar online, faça ela comprar online através do saque. Aqui já sabe, facilita a vida dela no mobile, one click checkout, faz a vida dela mais fácil. Legal. Você vê que as duas últimas perguntas e até as duas respostas da Abel aqui foram focadas em experiência do cliente. Sim. Super. E aí, assim, você está pensando em estratégia, você está pensando na experiência que eu quero desenhar para o meu cliente e que eu estou aprendendo com ele. Então, a questão sobre o público mais jovem há mais tempo, o público mais maduro. Com melhor idade, muito diferente. Quem diz que eles não estão online? Depende do produto, mas muitos deles estão com o smartphone ali, a primeira coisa que ele faz lá, qualquer coisa, dá um Google, está nas mídias sociais. Cuidado com o preconceito, né? Entendi. Porque acho que está todo mundo online hoje em dia, dificuldade dos 2 anos de idade aos 80 anos de idade ou mais. E esse público é super fiel, né? Quando ele compra uma vez e entendeu que você é de confiança, ele só compra com você. Ele conta para todo mundo, é um super público. Pensa que é o seguinte, o trabalho que os bancos fizeram para educar a população, os bancos investiram lá atrás em, até
a gente nem lembra disso, não é da minha época. Assim, o banco chegava a vender computador, a ajudar você a contratar banda larga. Hoje em dia tem banco dando 3G. Esses caras estão educando porque interessa para eles a transação ali, né? De você usar o cartão, usar o meio de pagamento online. Eles estão criando já um hábito de fazer as pessoas perderem o medo, porque você hoje não vai mais na agência. Você resolve tudo online. Se o cara resolve tudo do banco dele online, e garanto que muita gente madura resolve tudo online no banco, por que não as outras coisas? Exato. Quantas pessoas pedem táxi hoje Sim. sem esticar o braço? Né? E tem muita gente madura que pede táxi assim. Então vamos repensar, deixa os preconceitos para trás e pensa o seguinte: meu cliente, o que ele precisa, estuda, sai de casa e vai falar com o teu cliente, vai entender o teu cliente. Escuta, né? Escuta, ele fala. Olha só, aproveitando aqui que a gente está discutindo o usuário, a Camila, ela tem um desafio, ela tem um e-commerce de moda country. E o negócio é somente online hoje. E o desafio que ela está tendo, o acesso está caindo. E ela está se perguntando hoje qual é a melhor estratégia. Eu acho que o legal é a gente discutir aqui, porque a primeira pergunta que ela faz é ter um negócio físico. Então, eu queria ouvir um pouco vocês sobre a questão do acesso caindo, se você olha para acesso, se você olha para conversão, se você já pensa em um outro canal, testa um outro canal. Posso falar de assim, eu não entendo de moda, eu não entendo de country, então isso eu vou deixar com a Bel. De country eu também não entendo, mas vamos lá. Mas eu vou puxar para uma pergunta que foi feita lá atrás, uma resposta que a Bel até deu lá atrás, que é sobre a questão de desenho de experimento, né? E assim, primeira coisa, será que você está medindo bem? Então, muita gente olha lá, assim, não se aprofunda nas métricas, não tem as métricas bem desenhadas, não tem um funil bem desenhado. Então, primeiro vê se está medindo direitinho e depois desenha seus testes, assim, poxa, deixa eu testar um canal diferente, deixa eu testar um anúncio no Facebook, deixa eu testar campanhas diferentes, criativos diferentes. Faz teste, vê o que funcionou, testa pequeno, com pouco dinheiro, vê se funcionou. Não acha que, assim, olha, aí eu não sei, sem conhecer mais o caso, mas você está dependendo só de tráfego orgânico. Aí, assim, o mundo está girando muito rápido hoje em dia. Entender de onde vem as fontes, né? Um pouco do que a gente fala, que são muitas perguntas nas mentorias que eu dou. Eu preciso montar meu e-commerce. Será? Quem é você? Porque o teu e-commerce, a tua loja física, as pessoas passam na porta. O teu e-commerce, se você não investir em marketing um pouquinho, em plataforma, que é caro e tudo mais... Descobrir qual é o canal que você tem que investir. Ninguém vai vir mesmo. Então, será que a gente não tem que testar? Como ela chama? Camila. Camila, será que a gente não tem que testar o teu produto antes? Você está com o produto certo? A faixa de preço é certo? É o que o teu cliente está procurando? Será que é online que você vai testar isso já? Porque isso tem um custo. Se você tiver um caminhão de dinheiro, mantém teu e-commerce, investe ou vai trazer investidor já, é tudo super oneroso. Bacana, mas se você não criou ainda o desejo, a sua marca não se posicionou, eu acho que você está começando pelo meio. Primeira pergunta, quando as pessoas me procuram é isso, como eu monto o meu e-commerce? E a segunda, para quem já montou, é por que o meu e-commerce não converte, que é a tua pergunta. Porque a gente tem que testar umas premissas antes. E aproveita esse momento que o teste é barato. Foca nas suas hipóteses, pega focos, grupos menor, usa as mídias sociais, tudo isso é mais barato que o e-commerce. Quando você testou e falou, funciona, traga o valor que o cliente quer... E mais barato do que abrir a loja física. Muito mais. Você tem caminhos mais baratos, mas você tem que saber ao que você vai responder, fazer as perguntas certas, que é um pouco este mundo maluco, que todo mundo produz dados, e você tem milhões de dados, mas você não consegue ler os dados às vezes. Testa o teu produto, faz as perguntas certas primeiro. Depois você pensa no teu e-commerce, como é que você faz. E quem sabe você chega à conclusão que sim, faz sentido ter a loja física, porque me complementa de alguma forma, mas testa da forma mais barata possível. Online é super barato de se fazer os testes. Exato, tem outras formas mais baratas. Questiona as tuas perguntas, se as tuas perguntas são as perguntas corretas. Exato, e faz o teu plano de voo, que eu brinco sempre. Se você quer ir para a Bahia, você tem que sair um plano de voo, porque se você sair sem plano de voo, você chega em Porto Alegre. E aí você fala, opa, eu estava indo para a Bahia, mas esqueci muito de fazer a checagem no meio do caminho, era para lá que eu estava indo.
Então, olha para o teu cliente, pensa amarrando com o que a gente falou lá atrás do pivô, né? Super! Porque assim, é a mesma coisa o pivô sem plano, você não sabia para onde você estava indo. Você decidir mudar de canal sem você ter medido, sem ter testado, também aproveita esse momento da transformação, que o teste é muito mais barato para você inovar, é mais positivo, os dados são muito mais acessíveis, você consegue comprovar a hipótese. Esse é o lado bom, né, da transformação, dá para você fazer isso com menos custo e aprender rápido. E registro que você aprendeu, tem espaço para o fracasso também. Só acertando, só errando que a gente acerta. Tem muita gente perguntando sobre modelos de negócio, né? Então, algumas questões específicas de modelos de negócio. Então, a Gabriela está perguntando se o mercado de assinaturas online para produtos ainda vale a pena. O Igor está perguntando se os marketplaces vão impactar as lojas virtuais, e-commerce. Então, a gente queria eu queria ouvir um pouco a visão de vocês sobre os diferentes modelos, como considerar e compará-los quando você está pensando no seu produto ou no seu serviço. Bom, eu vou tentar ampliar, deixar bem genérico aqui também a resposta para tentar atingir o máximo possível de pessoas, até porque são várias perguntas, né? Não tem regra mágica, tá? Porque tem muito esse mercado, principalmente quando a gente fala de startup, tem o modismo, né? O modismo do marketplace, todo mundo vai querer marketplace. Daqui a pouco é o modismo do SaaS, da venda recorrente, a assinatura, e todo mundo vai querer vender qualquer bobagem por assinatura. E assim, será que faz sentido? Será que aquilo é alguma coisa que, quando você pensa, o modelo de assinatura nasceu no software, por uma necessidade de maior eficiência de capital. Simples, porque é muito custoso fazer um modelo de distribuição on-premises, é muito caro, aí nuvem e tudo mais. Isso fez com que surgisse esse modelo no software, e depois muita gente, de forma muito interessante, e poxa, você vê o caso da Wine aqui no Brasil, um baita de um case de trazer esse modelo de recorrência para vinho, mas esse modelo fora deste baita case, ele decolou realmente? Ou as pessoas pegaram e falaram, olha, vou pegar esse modelo, vou aplicar num outro negócio, mas ele não viu se naquele mercado fazia sentido. Então, back to the basics, assim, volta para o básico, entende como é que está as forças desse teu mercado, quem são os atores desse teu mercado, para entender o seguinte, eu consigo desintermediar esse mercado, eu consigo ou intermediar esse mercado, para aí você pensar, faz sentido ter um marketplace ou não? Eu vou brigar com um cara gigante? E aí tem temas um pouco mais específicos aí, não sei se você quer falar um pouco dos marketplaces no e-commerce, porque eu acho que é um fenômeno forte também. Eu acho que o marketplace ele chega nesta mudança também da transformação digital na área da competição. Hoje em dia a gente tem todas as plataformas novas, que é a história do Uber, do Airbnb, do próprio Marketplace, onde duas pessoas diferentes se juntam para somar forças e ter um resultado positivo. O Marketplace ele tem um lado bom e todas essas plataformas ele é muito menos oneroso do que você trabalhar sozinho, você vai menos longe do que o seu próprio e-commerce, mas ele precisa de escala, né? Ele se paga na escala, você soma forças e você consegue produzir um resultado diferente. Para a moda, para o varejo de moda, eu acho que sim, o marketplace hoje é uma hipótese muito interessante. Quando a gente começou o Que Vestir, a gente acreditava mais no modelo e-commerce. Ele é oneroso, ele funciona, mas ele custa, você tem um investimento muito alto, que compromete um pouco a operação. A gente está vendo por aí, né, os e-commerce com algumas questões ainda de break-even e tudo mais. Então, o marketplace, você estar no marketplace, eu acho que te agrega mais valor sim no começo, assim como você está nessas plataformas, eu acho que é uma boa possibilidade sim para testar. E pode ser uma bela alternativa para, por exemplo, um empreendedor que é um lojista offline. Eu falo muito isso para as online. empresas que eu dou mentoria. O marketplace é barato de você entrar, você não tem custo. O que eu estava questionando um pouco, assim,
muitos marketplaces que são criados de forma artificial, você tenta ser um middleman no mercado que não faz sentido. E só uma coisa que a gente vê, neste mercado competitivo novo das plataformas, quem se posiciona primeiro, é muito difícil você conseguir um concorrente. Isso. Né? O cara melhor posicionado de marketplace já ganhou o mercado. Sim. Né? O Airbnb, por exemplo, hoje ele é maior que a cadeia inteira do Hilton. Foram 10 milhões de clientes no ano passado. São 194 países onde o Airbnb está. Então, deixa eu voltar para a nossa amiga Camila do Country. Camila. Cara, será que você testou outros canais? Isso. Assim, será que essas são alternativas interessantes? Menos onerosa, você tem essa possibilidade. Use essas janelinhas de possibilidade, porque o capital é o que mata a gente. Ainda mais neste país, né, onde o financiamento da operação é caro, tenta crescer a tua empresa de uma forma que você gaste menos. E hoje em dia a gente tem muitos caminhos. E aí, não tem uma resposta mágica para todo mundo e não tem, assim, para alguns, esses marketplaces são ameaças, porque eles podem ser uma ameaça para o negócio. Para outros é uma baita oportunidade. De como eu expandi o meu negócio. Daí que você decide se você compete ou coopera, né? Se você não entender a dinâmica do teu mercado, não tem resposta que sirva para você. A pergunta do gato da Alice. Você está indo para a Bahia, mas... Você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Você vai para Porto Alegre, não é isso? Legal. Tem bastante perguntas sobre redes sociais. Então, o Luciano está perguntando sobre... como você decide a importância de estar em todas as redes sociais ou não, como você, no momento em que o alcance orgânico está diminuindo, como você decide, por exemplo, se você investe em propaganda no Facebook, no Instagram, deixar a fanpage fechada ou aberta para interagir mais com o público. Que dicas vocês têm para esse momento de tomada de decisão em redes sociais, de estratégia em redes sociais? Quer começar? Eu estou ficando chato, porque eu estou ficando repetitivo, porque assim, não tem uma resposta padrão para todo mundo. A gente montou uma listinha, eu e a Bel, que fatores normalmente vocês levam em conta? De sugestões de leitura, de blogs, a gente montou uma listinha para o pessoal passar no chat. Assim, legal. Gente, tem muito material disponível, tem umas sugestões de curso que vocês podem fazer online de marketing digital. Então tem muitas dessas respostas que, assim, olha, sem ter um papo direto e entender qual é o teu problema, não tem resposta genérica. Para alguns uma estratégia é boa, para outros não é boa. Estar em todas as redes depende do teu mercado. Você consegue dar algum exemplo, por exemplo, no que vestir de tomada de decisão de redes sociais que vocês... Eu acho que a pergunta ele perguntou se tem que estar em redes sociais. Decisão de investimento ou não, presença ou não. Eu acho que sim, você tem que estar em rede social. Não tem muita alternativa se não estar, porque o mundo está. Né? Hoje tem uma teoria que diz que em 2035 todo mundo vai estar online. Então você precisa estar em alguma rede social, cada uma tem a sua linguagem. Twitter é uma linguagem, Face é outra, Insta é outra, todas essas redes têm. Você tem que se comunicar, não adianta só estar numa linguagem que não é dessa rede social. E eu vou voltar um pouquinho de novo, a gente vai bater em algumas teclas, às vezes é um pouco repetitivo, do testar. Antigamente, testar era caro. Hoje, testa a rede, fala uma linguagem, mas mede. Funcionou, não funcionou? Estou usando o Insta, está convertendo super bem, o Stories está indo legal. Eu faço muito isso com as empresas que eu dou mentoria. A gente muda um pouquinho a linguagem do Insta, gente, a venda triplica. Quando você acerta, porque quando você erra e vai para o conceitual, perdeu a venda na hora. A gente testava no QVestir quando nem tinha, no comecinho do Insta, vou contar para vocês. A gente fazia o showroom em 250 marcas. Né? E o QVestir, como nós comprávamos o estoque, você tinha que acertar na compra do produto, porque se você compra o produto errado, não tem logística que entregue, marketing que vende, você mata a empresa. E a gente tinha uma boa venda, 97% do que a gente comprava, a gente vendia. Isso é um número excelente para o mercado, só 3% sobrava. O que a gente começou a fazer? A gente ia no showroom e a gente fotografava o vestido branco ou preto e postava, meninas, preto ou branco? Tinha um monte de gente na nossa rede online, preto, a gente comprava. O que aconteceu? A gente começou a usar eles como testador das roupas que a gente escolhia, vendia muito mais. Então aproveita este cliente que interage. Tem um engajamento que você criou que com ele. Engaja, você vai criando... ele já tinha visto, ele cria desejo para comprar, ele é co-criador dessa história com você. E isso ele se sente participando, né? Super.
Né? Então, participa para você, é uma super... O que a gente queria testar? Você tem que ter essa pergunta. Se funciona mais isso ou aquilo, se essa tendência a brasileira gostou ou não. Na hora, quanto custava? Nada. E o resultado era fantástico. Então, aproveita para testar mais barato, que é o que esse momento traz. Não precisa sofisticar super, é o que a gente falou, as palavras da moda, todas em inglês. É keep it simple. Quanto mais você olhar para o teu cliente, ele vai te dar resposta. Esquece das teorias, das palavras bacanas. É o cliente que vai comprar, é o cliente que vai se engajar ou não e que vai falar bem de você. Então, foca nele. Legal, muito Mas bom. Aí tem alguns cuidados, eu acho que até o material que a gente sugeriu ali para pro pessoal, tem que ter uma estratégia de conteúdo, tem que ter uma lógica de conteúdo, porque é muito fácil de você principalmente se você tem uma estrutura pequena e com gente que não conhece, você misturar canal, né? Você começar a fazer uma comunicação que é pro ego do fundador e é fácil de você fazer bobagem em rede social. Então, assim, é simples, pequeno, pensa numa estratégia de conteúdo profissional com um objetivo claro. Se o teu objetivo claro, e eu acredito que a maioria é crescer o negócio e vender mais, então, assim, aqui isto está contribuindo para vender mais, para satisfazer o meu cliente, para gerar engajamento com o meu cliente, legal. Não está contribuindo, é bobagem, é distração. Exatamente. E na opinião de vocês, quais são, por exemplo, métricas interessantes, sei que podem não se aplicar a todos os negócios, para você entender se a sua estratégia de marketing digital está funcionando? E aí eu queria entender se vocês conseguem explorar de B2C versus B2B, por exemplo, né? Como é que vocês conseguem... A pergunta foi de B2B, marketing digital B2B. Como é que você consegue entender que métricas... O Tárcio perguntou. Tá. Tárcio, você tem que pensar na tua jornada do teu cliente, né? E você pensar nos pontos de inflexão dessa jornada desse teu cliente. E aí você está capturando, você tem que entender se você está... tem que tomar muito cuidado, porque assim, o tema de métricas tem uma abundância de dados, é muito fácil hoje, você vai lá, bota um Google Analytics, você começa a ver um monte de dado. Se você não entender como é que você está interpretando aqueles dados, e não é a ferramenta, e não é uma métricazinha mágica, é qual é a jornada que o meu cliente está fazendo. Eu estou medindo essa jornada, e gente, geralmente é uma matemática simples, né? É uma lógica de funil e eu gosto muito da filosofia Lean, tá? A gente aplica muito o Lean e o ágil, né? O princípio básico do Lean é você ter uma obsessão por você encontrar desperdício e você otimizar. Você diminuir o teu lead time. Então, se você tem uma lógica de funil muito clara, você entende os passos do teu cliente, chame essa métrica do que você quiser. Mas aí você entende essa métrica e você tem uma obsessão de fazer o seguinte: hoje eu vou aumentar 0,5% aqui, eu vou aumentar 0,1% aqui. E você ter essa obsessão e você ter as métricas corretas, isso é genérico para todo mundo. Se preocupa menos com a métrica de mercado, porque tem muito esse frenesi de assim, mas o investidor vai olhar o quê? Cara, o teu cliente, ele vai olhar o quê, né? Ele vai olhar se a jornada dele foi boa, se ele conseguiu chegar no final, comprar o produto e ficar feliz, usar o produto depois e te recomendar. Então... É isso aí. Muito legal. Mudando de assunto, se vocês pudessem sugerir um assunto ou tendência que os empreendedores precisam estudar mais para estarem preparados e não perder o bonde, qual que seria? Eu acho que estudar sempre, gente, né? Acho que tem milhões de coisas que estão acontecendo sempre. Eu adoro ler, tenho uma formação super de humanas. Brinco até que eu estou perdendo as séries do Netflix que rolam em casa, porque enquanto eles estão vendo a série, eu estou lendo. E eu acho que sempre tem novidade, a gente tem que separar um pouquinho, porque é um pouco a história dos dados que a gente falou. Quando você tem muita informação, você junta ela e faz o quê, né? Mais importante do que você ter informação é transformar ela em ação. Porque senão fica aquele mundo sei um monte de coisa e não sei o que eu faço com isso também. Então, acho que leia o máximo que você puder, se informe sobre esse mundo novo. E, no momento, eu estou encantada com o livro que é do meu filho mais velho já está na faculdade. Eu brinco com ele, que é o Maluco da Vez, que é o livro do Elon Musk. O Elon Musk é um empreendedor sul-africano
que até trouxe o livro para vocês verem. Ele é assim, o cara que fundou a Tesla, o carro elétrico, quando disseram que isso não ia acontecer nunca. Hoje o Elon está fazendo foguetes, que ele vai vender viagem para Marte em 2022. Com a SpaceX, ele tem uma empresa de energia solar que está vindo. Deixa eu mostrar aqui. Então, ele é o Steve Jobs da geração passada. Isso aqui assim, são assuntos gerais, porque de conteúdo a gente tem um monte. Esse daqui, o livro do Elon, trouxe, tem e-book, claro, mas só para vocês saberem quem é. Porque esse cara, ele está pensando muito além do que a gente está pensando. O próprio Google, hoje, com a Alphabet, que é a dona do Google, também está investindo em foguete. Né? A gente está indo muito, muito mais para frente do que está acontecendo agora. E eu acho que isso encanta, porque isso faz a gente viajar com eles e pensar como eu quero estar. E ele fez outro dia, em Adelaide, uma apresentação, uma convenção, mostrou, não sei se vocês viram, o foguete que vai levar a gente de Nova York para Londres em 30 minutos. Oh. E ele saiu desse conceito. Por que avião vai e volta, né, e pode ser usado várias vezes? E por que o foguete a gente manda e nunca mais volta? Isso não está certo. Então, assim, pensar muito além, ter essa curiosidade. Eu brinco que é o maluco da vez, porque ele pode ser o grande nome daqui a 10 anos, ou 5, quando a gente estiver falando, ou mais um maluco. Mas o Zuckerberg, o próprio Jeff Bezos, essa turminha toda que hoje são os visionários, eram os loucos da vez lá para trás. Então, olha para o louco da vez agora. E quanto mais você puder estar com pessoas que sabem do negócio, participar de eventos assim, aumentar seu hub de conhecimento, ser curioso. O empreendedor, ele é curioso, né? Ele quer mais. Acabei de perguntar por que a gente vai, né, para a América Latina, porque a gente quer mais. O empreendedor é infinito e além. Então, seja curioso, pesquise os temas e tudo. E quando você for chamado de louco, preste atenção que aí tem uma mega oportunidade. Foca nisso, né? Falou de curiosidade, assim, é o meu lema de vida, assim. Eu tenho um poeta americano, que é o Ezra Pound, ele tem um micropoema dele lá, que é Curiosity, Advice to the Young, Curiosity. Que, assim, é o lema de vida dele, é curiosidade. Mantém a mente aberta. E aí, assim, gente, eu sou um cara de TI. Se eu ficar no meu mundinho, eu me limito. Então, quem me limita sou eu mesmo. Então, cara, leia o máximo que você puder, vai no museu, vai ver balé, abre a mente, convive com gente diferente de você. Diversidade é bom, porque te traz, a inovação vem da diversidade, né? E a única coisa que eu ia acrescentar é o seguinte, até nessa questão de ler o máximo possível, tudo que você for fazer, faz com propósito. Então, assim, pensa na direção que você está indo, porque se você ficar andando à toa, aí tem esse momento de abre a cabeça para se inspirar, tem um momento que você tem que fechar e focar. Né? Foca. Então, escolhe o que você está lendo, filtra, pede recomendação. A gente fez algumas recomendações pensando muito nas perguntas aqui e vários temas. A gente falou aqui de métrica, de dicas de como se transformar, de canais das redes sociais, de marketing de conteúdo, de inbound marketing. A gente montou uma listinha bacana ali para compartilhar com vocês, mais alguns outros livros. Se informa, mas tenha sempre o propósito, né, para onde que eu quero ir, reflete sobre a tua empresa, e para inspirar os teus colaboradores também. Mas assim, curiosidade e propósito. Acho que são complementares. Muito legal, muito legal. Para terminar, eu queria trazer uma pergunta sobre dados da Larissa, sobre um negócio físico, como conseguir dados sobre o cliente antes dele vir a você, né? Como usar tecnologia para isso, ou se você precisa de um profissional de BI, ou se existe como ter insights sobre um cliente que não necessariamente vem até você, um potencial cliente, né? Mas ele está com você no ponto físico? Não necessariamente, né? Mas você tem um ponto físico e você quer entender o seu mercado, o seu cliente, o dado não vem naturalmente até você. Posso dar um conselho aqui? Assim, usar uma frase que foi dita na plenária também. Tudo que é demais é ruim, né?
Então, assim, às vezes dado demais é ruim. A gente está nesse mundo de todo mundo falando Big Data. E 1000 dados, né? Que você precisa desse dado? É realmente isso que vai fazer a diferença? Eu não sei qual é o segmento, talvez seja extremamente relevante ou não ter esse dado, mas assim, só um pouco de cuidado, porque muita gente se distrai com... Gasta mais tempo e gasta procurando, analisando dado. Assim, pô, meu mundo é dados. E assim, dado, quando você sabe o que fazer com eles, é ouro puro. Só que se você não sabe como é que você vai usar aquilo, é distração. Então, principalmente, a gente está falando com um público que é majoritariamente de pequenos negócios, né? Então, pensa se isso é extremamente relevante para você ou não. Se for extremamente relevante, pensa na privacidade do teu cliente e pensa se ele está a fim de compartilhar essa informação com você. Né? Eu acho que é um tema relevante. Todos nós a gente tem que estar preocupados com isso, é super presente essa questão. Então, pensa para que você vai usar antes de gastar tempo. Coletando. Eu estou pensando aqui, vou até vender o peixe de uma das empresas Endeavor que eu dou mentoria, que são os meninos da Lean Survey, que são incríveis. Eles estão vendo exatamente essa janelinha de oportunidade. Como eu faço para medir o dado no ponto físico de clientes, porque muitas vezes a pessoa entra e sai da loja e você não tem esses dados. Então, eles viram uma janelinha de oportunidade, montaram uma startup e tem um monte de oportunidade, porque é muito importante você conhecer esse cliente, saber por que ele entrou e saiu, por exemplo, uma loja, vamos pensar. Claro. Por que ele entrou e saiu e não consumiu? Por que ele entrou no supermercado, que é o que eles estão fazendo hoje, e foi nessa gôndola e não na outra? Então, acho que aí tem uma super informação. E hoje em dia a gente tem um monte de empresa fazendo isso, né, Carlos? E você está usando isso, só um comentário, né? Você está usando isso em benefício do cliente. Sim, e para você ler qual é o valor que o cliente quer. Esse é um ponto importante. Muita gente faz isso legal hoje, eu acho fantástico. A Magic Band da Disney, eu tenho um filho pequeno, também tenho grande, mas enfim. Quando você vai lá agora, você ganha uma pulseirinha que te segue em todos os lugares. Para entrar no hotel, os brinquedos que você vai, a comida que você comeu. Pensa, isso tudo vai para uma base de dados na Disney, que vai saber que a tua filha pequena gosta da Pocahontas e come cachorro-quente. Se ele trabalhar bem esse dado e souber o que fazer, ele vai personalizar tão bem que ele vai começar te mandando informações e promoções daquele segmento que conversa com você, com a tua filha. Você só vai para a Disney. As próximas 4 férias serão na Disney. Então, medir esse teu cliente, saber que dados traz valor. Personalizar, eu estou falando com você, a British faz isso também no programa que eles têm, no How To, sabe exatamente quem é o cliente, se foi na econômica, na business, o que comeu, e depois ela personalizar, tem um valor incrível, conversa com o teu cliente. Então, quando você consegue esses dados para trabalhar dessa forma, ouro, você tem ouro na mão. Quando você consegue esses dados para nada, sem estratégia, você tem uma baita dor de cabeça, porque administrar esse mundo de dados que não para de chegar novo, te afoga. Muito legal. Você não enxerga. Insistindo de novo no ponto, assim, você vai usar isso para o benefício do cliente. Sim. Legal. É isso aí. Esse caso da Disney, da British, eles são para servir melhor o cliente. Aí, obviamente, se o meu cliente fica satisfeito com a experiência que ele teve comigo, ele vai consumir mais comigo. É isso. É uma consequência natural. Tem muita gente que olha o seguinte, não, como é que eu uso esse dado para depois incomodar meu cliente? Eu vou fazer um spam com ele. Aí não. Aí você joga contra. O efeito no futuro é reverso. Então, pensa para que você vai usar o dado e pensa em sempre... Trazer valor para o cliente. E nesse mundo que a gente está vivendo agora, essa transformação digital, ela tem muito a ver com se colocar no lugar do cliente e olhar do cliente para dentro da empresa, e não de dentro do cliente para fora. Sim. Muito legal, gente. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Foi muito rápido, a gente poderia ficar conversando aqui durante mais uma hora. Verdade. Queria agradecer a Bel e o Carlos pelos insights, eu que agradeço. Por participar, por serem mentores da Endeavor. Super prazer. Super. Queria chamar vocês para a próxima mentoria, que vai ser às 2, que é a Não Se Afogue, estruture sua área de vendas para crescer. Eu gostei. Com Carlos Costa venham, Pinto, sócio da Bizep. Estejam online. Esse tema é bom. Vai ser com Carlos Costa Pinto, que é sócio da Bizup, da CCP Gestão e Consultoria, e também a mentoria Endeavor.
E até lá vocês podem voltar para o canal 1, que é a plenária, e conferir uma palestra com o sócio da Y Combinator, a principal aceleradora de negócios do mundo, que está começando agora. E agradecer a todo mundo que participou online, agradecer a Vox, a nossa parceira de transmissão online desse canal do Scale Up Summit. E lembrar vocês de não se esquecerem de se inscrever no nosso canal de mentorias, no nosso canal do YouTube, que vocês podem ver os nossos vídeos e nossas mentorias. Obrigada, boa tarde. Boa tarde, gente. Tchau, pessoal.